intenção, né, de fazer o exercício da cópia de Matisse é uma investigação sobre todos os elementos da pintura contidos na obra dele. A composição, né, as cores, o requinte das cores, as combinações, principalmente porque Matisse, como nós vimos, tem um conjunto de obras com cores frias, outro com cores muito vibrantes, né, com cores primárias, complementares mesmo. Tudo é possível na pintura, tudo pode na pintura, né? Mas o que nós estamos percebendo, que é sofisticado, é o bom senso, né, da dosagem, da área das cores. Então, esse equilíbrio é muito importante. Outra coisa também na obra dele é a textura, né? A pincelada. Ele sobrepõe, então ele vai desenhar com o pincel, cobre isso, depois retorna, redesenhar novamente. E todo esse processo da pintura é muito visível na obra dele. Qual é o tamanho da obra mesmo? 17,5 por 20. Exato. E agora nós vamos fazer uma diagonal. Ela vai se estender até lá no final. Nessa base horizontal, nós vamos marcar o tamanho do trabalho que ela vai fazer, da cópia que ela vai fazer. Nós escolhemos aqui 25 centímetros. Agora ela vai subir uma perpendicular aqui, né? E onde ela se encontrar, nós vamos fazer um ponto. Onde ela se encontrar com essa diagonal. Isso é bom fazer às vezes com esquadro, certo? Né? Onde as linhas se encontraram, nós achamos a altura do trabalho. Você traz novamente uma horizontal. Agora vamos medir novamente, né, o nosso quadrado. Qual que vai ser? 25. 29. Então tá, essa é a nota do lado, 25 por 29. E você bota lá em cima também 12,5, né, porque na hora que você subir não ter erro, não ficar entortando. Esse ponto aqui você vai saber qual é o meio desse trabalho. Aqui você não pode riscar o livro. O ideal é uma xerox, igual ela falou, certo? Ou então um papel de seda aqui em cima, ou um vegetal, né? E que você vai copiar alguma coisa e fazer um X em cima. Entendi. Tá? O trabalho vai ter a mesma proporção. Vamos tentar aproximar a cor. Nós sabemos que isso aqui é uma reprodução gráfica, tem alteração de cor em relação ao original do trabalho, né? Vou ter que marcar isso aqui e isso aqui. Subir e desenhar essa área. Tá? Nesse mesmo tamanho? Nesse mesmo tamanho. Aqui, desse aqui? Desse aqui, você tem que transferir ele para cá. Depois disso, você vai pegar aqui, nesse lugarzinho, uma diagonal. E vai trazer até aqui. Diferentes tons de verde, o que eu achei muito interessante, igual a André mesmo falou, tem que se observar muito bem as cores que ele está usando, tem que observar as cores que estão na paleta, se realmente vai chegar o tom certo, que você faz várias misturas até chegar o que você quer, e geralmente, às vezes não chega, mas não desistir, continuar. Bom, essa etapa aqui é a primeira etapa do processo da cópia, né, onde a gente vem, então, desenhando segundo a proporção do quadro, né? É um processo que tem que ser um processo cuidadoso, que às vezes você não vai ficar em um único desenho, mas tem que fazer várias tentativas para a gente conseguir a mesma proporção que existe no original, né? A distância das bordas, da cabeça para o joelho, a distância de onde o quadro termina, todas essas proporções. E é um processo que tem que ser cuidadoso, às vezes não basta um único desenho, fazendo esse, e há necessidade de fazer um outro e ver o que está errado na proporção. Então é um estudo, né, que também não pode se passar por cima dessa etapa. Se está errado, a gente tem que fazer outro, e faz parte do exercício da cópia, né? Bom, nós fizemos 2 exercícios. O primeiro deles foi um estudo de Matisse, né, onde nós pesquisamos a composição, o traço do desenho que ele usava, né? Então aqui ele usa cores primárias e secundárias. Nessa reprodução ainda a gente pode ver os traços, né, as linhas que foram utilizadas para demarcar o quadrante do nosso retângulo para poder trabalhar.
Partindo desse exercício aqui, então, foi feito o exercício livre de composição, né? Baseado nas cores, no tipo de composição que é usada nas obras dele, a mistura de cores. A experiência que a gente tem é exatamente tentar buscar essa paleta que ele usava. Então tem que ser uma pesquisa incansável, porque você tenta, existe uma diversidade de tonalidades das tintas que a gente compra, né? Você vai misturando e vai vendo que não dá, que aquilo não está puro. Então a gente vai, é um desafio, né? Tem que ser incansável de buscar, de tentar essa aproximação com as cores que ele utilizava. No trabalho de Matisse, eu percebi assim, o uso das cores primárias, né, que ele usa, as cores secundárias. Então existe toda uma composição que ele trabalha com bastante equilíbrio, né? Aqui a gente pode observar as cores primárias, o vermelho, as cores secundárias, né? A partir da cópia feita pelo Matisse, nós partimos agora com uma pintura de observação, desenho de observação. Então, o que eu aproveitei do trabalho do Matisse? As cores do Matisse. Então, utilizando as cores primárias, né, eu passei um desenho meu de observação. Bom, fazendo a cópia da obra de Matisse, eu pude observar que ele trabalha muito com os elementos visuais, e nessa cópia que eu fiz, ele trabalha muito com as linhas, né, com o desenho mesmo. Ele utiliza o pincel para desenhar. Aqui na obra de Matisse, a gente pode observar também a questão do plano, né, que é um plano bem delimitado, e que aqui na cópia da Natureza Morta também foi utilizado. Eu tenho aqui gostei muito do quadro e imaginei, bom, esse tá bem para eu fazer. E no momento que eu sentei para traçar, para riscar, para verificar como que ele ia ficar na tela, eu observei a quantidade de detalhes que ele tinha que eu ainda não tinha visto. Então isso aí é um fator muito importante para a gente, que realmente a gente muda o olhar do pintor, do quadro, do que ele sentiu na hora que ele estava fazendo. A gente fica assim também quase que viajando nisso aí. Nesse exercício, após descobrir a proporção, que foi através das medidas, né, e transferido aqui para o tecido, é onde vai ficar pronto o exercício. Então, após riscar o desenho, eu estou agora cobrindo toda a extensão do desenho com essa aguada, que foi o que a gente já fez em outros exercícios, né, preenchendo esses espaços, para depois a gente vir procurando qual a cor que mais se aproxima à cor usada por Matisse. Bom, a princípio, no desenho de Matisse, eu trabalhei a questão da proporção, né, em que os elementos, no caso do rosto, eles estão dispostos na mesma lógica do original. No caso aqui, né, é também uma cópia, mas considerando aqui como o original e esse como cópia. Trabalhei nessa cópia a observação da textura, né, e do gesto do artista, de Matisse, tentando buscar as direções desse gesto, a intensidade dele, para acontecer a questão da textura. Já nessa Natureza Morta, que é uma releitura desse trabalho, eu pego a questão das cores do fundo, né? E jogo para o primeiro plano, que o verde, o vermelho, e também tento pegar algumas características da textura.